Olá, eu sou Virgílio Sarmento. Eu sou João Henrique Barbosa. E eu sou Felipe Sá. E esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. E aí, meus amigos, voltando hoje para os estúdios, a gente passou um tempo aí fazendo a live, fizemos a nossa live, fizemos em um outro formato e hoje retornamos aqui ao estúdio, né? Feliz por ver vocês, feliz por estar aqui junto novamente. Curado, né? Curado, Recuperado. recuperado. Graças a Deus. Eu acho importante isso, né? A gente está vivendo junto essa pandemia, todo mundo, né? Acho importante que as pessoas se conscientizem de que não é uma brincadeira, né? Não. O Felipe é um cara novo, saudável e aí contraiu essa terrível doença e passou momentos difíceis, né? Sim, passei alguns apuros, mas graças a Deus, juntos aí conseguimos superar. Graças a Deus. Bom, João, vamos lá, meu amigo. Você tem algum caso prático hoje para nós aí, para nos contar? Pois é, fomos procurados por uma pessoa lá no cartório, né? Que chegou dizendo para nós que tinha um imóvel, que esse imóvel estava só no nome dele, que ele era casado pelo regime da comunhão parcial de bens e que ele queria saber se a esposa dele precisaria assinar na venda daquele imóvel, né? E a nossa resposta para ele foi: depende. Depende de alguns fatores, né? Depende do momento da aquisição, depende de como foi feita a constituição desse patrimônio, a aquisição desse patrimônio, a composição de rendas para aquisição, enfim. E então acabamos tratando com ele ali no caso concreto sobre os impactos do regime de casamento que ele tinha e sobre, obviamente, a questão da aquisição do imóvel dele, se realmente ele precisaria ou não da anuência da esposa para poder fazer a venda daquele imóvel, né? E aí eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre os regimes de bens, né, que nós temos aí no casamento. Sim. Acho que esse é o ponto mais crucial. E é uma dúvida muito comum, né? As pessoas vão se casar e muitas vezes na hora de fazer ali a habilitação para o casamento, aí o oficial pergunta, né? Qual vai ser o regime de bens? E as pessoas, como assim, né? Em cima da hora, eu tenho que decidir isso agora, eu não sabia disso e tal. Então, acho que esse é um tema muito popular, muito importante. E eu acho que a gente pode começar abordando aí o regime legal, né, Felipe? Sim, abordar o regime legal, que seria o da comunhão parcial de bens, né? Falar um pouquinho dele. Dos outros regimes também, é uma dúvida que todo mundo tem, né? E é igual você falou, né, Virgílio? Casamento nada mais é do que um contrato. E na hora que realmente você vai se habilitar no cartório de registro civil, a habilitação do casamento, que você tem realmente, de fato, decidir qual regime de bens que eu tenho que fazer. Alguns até ficam constrangidos, né, em falar em relação ao patrimônio, né? É um tema sensível. Mas vamos abordar um pouquinho cada um dos regimes, falar um pouquinho deles. Eu acho que assim, né, quando a gente fala regime legal, o que significa isso? Vamos começar explicando isso aí, né? Regime legal é aquele que, se ninguém falar nada, se ninguém decidir de forma contrária, vai ser aquele o regime aplicado ao casamento. E hoje, desde 1977, né, o regime legal é o da comunhão parcial. Exatamente. Então, acho que esse é o primeiro regime que a gente tem que abordar, porque ele é o mais comum. É o mais usual, né, Virgílio? E é o que geralmente as pessoas fazem porque ele tem uma aplicabilidade traz uma ideia, obviamente, de construção em conjunto na constância do casamento. Exatamente. Né? Então, só para ficar mais claro, o que o regime legal ou o regime da comunhão parcial de bens diz? Todos os bens que são adquiridos na constância da união, na constância do casamento ou da união estável, de forma onerosa, ou seja, que há um dispêndio oneroso por parte de ambos os cônjuges ou em comum, né, dos cônjuges, esse bem pertencerá aos dois, né? Tudo que for adquirido na constância do casamento. Porém, os bens que foram adquiridos anterior ao casamento, ou que foram recebidos em doação, ou recebidos de herança, por exemplo, ou seja, recebidos gratuitamente por um dos cônjuges, ele não fará parte do patrimônio do casal, né? Acho que essa é a definição mais comum e mais usual que se tem do regime da comunhão parcial. Sem sombra de dúvidas. E há um aspecto interessante também no regime da comunhão parcial, que é o caso da subrogação dos bens, né? Quando você já possui bem particular, por exemplo, né? Antes do casamento você já tinha um patrimônio. Certo. Você casou, né? E também constituiu o patrimônio com seu marido ou com a sua mulher. E você tem então ali dois patrimônios. Você tem um patrimônio particular e você tem um patrimônio comum que foi adquirido juntamente, né, com seu cônjuge.
E quando você também quer subrogar aqueles bens, ou seja, você pegar um bem particular, comprar um novo bem comum e subrogar aqueles direitos, você também consegue fazer isso no regime da comunhão parcial, né? Então vamos só aqui colocar Caso em prático, palavras melhor. bem práticas, né? Então eu, antes de me casar, comprei uma kitnet no valor de R$250 mil. Aquilo é Perfeito. considerado um patrimônio particular, meu. Aí eu me caso, né? E após o casamento, em razão de filhos e tal, eu quero adquirir um imóvel de valor maior, por causa do espaço e tal. Então eu vou pegar aquela minha kitnet, que era um bem particular, de R$250 mil, vou vendê-la e com esse recurso eu vou comprar um imóvel maior, certo? O que o Felipe está explicando, né, para ficar bem claro, né, é que esses 250 mil fazem parte do meu patrimônio particular, que foi subrogado num imóvel posterior, Exato. maior. Então, Comprado já na constância do casamento. aí já né? comprado durante o casamento. Exato. Nesse caso, os 250 mil vão ficar de fora, eles não se comunicam, que é um termo muito comum que a gente usa, né? O patrimônio não se comunica, ou seja, aquele imóvel anterior era bem particular meu, e mesmo que eu tenha vendido e comprado outro com aquele dinheiro, esse dinheiro está protegido da comunicação patrimonial. Né? Então esse é um ponto muito importante realmente. Né? Então, comunhão parcial, para a gente fechar aqui em termos simples, tudo que for adquirido onerosamente, né? Mediante pagamento durante o casamento, passa a pertencer a ambos, mesmo que só um dos cônjuges tenha utilizado aquele recurso. Isso, tá? exato. A não ser que seja um bem anterior particular, subrogado. Exato. Tá? Agora, aquilo que for recebido gratuitamente durante o casamento, aí o João deu exemplo, doação, herança ou qualquer coisa assim, passa a pertencer somente àquele que é o detentor do direito. Então, por exemplo, se um pai ou uma mãe doam para uma filha ou para um filho um imóvel e este filho ou filha é casado no regime da comunhão parcial, essa doação pertencerá só àquela pessoa que recebeu, só ao filho ou à filha. Não se comunicará com o outro cônjuge, certo? Exato. Isso, perfeito. Então é isso. O que diferencia é isso. Qual foi a forma com a qual aquele patrimônio foi construído? Foi onerosamente, ou seja, foi adquirido mediante pagamento? Foi, né? Por recursos de um ou de ambos os cônjuges. Aí pertence a ambos. Agora, foi gratuito, ou seja, ele ganhou aquilo de alguém? Aí, nesse caso, é um bem que não se comunica. Vamos falar da comunhão universal então, João. O que você e a comunhão universal é um regime de bens extremamente importante e que traz consequências muito amplas, né? Às vezes as pessoas têm aquela ilusão de que a comunhão universal vai tratar única e exclusivamente do patrimônio do casal, mas não necessariamente só isso, né? É verdade. Então, o que é, a grosso modo, o regime da comunhão universal? É todos os bens que foram adquiridos ou na constância do casamento, gratuita ou onerosamente, ou bens que também foram adquiridos, ou não, e bens que foram adquiridos anterior ao casamento. Ou seja, todos os bens que ambos os cônjuges possuírem serão dos dois, né? Então isso é muito importante. Então a comunhão universal ela tem uma repercussão não só no patrimônio do casal, mas sim também em heranças. Então, exemplo, se eu sou casado no regime da comunhão universal de bens, ao receber uma herança do meu pai, a minha esposa, ela tem o direito a receber uma parte sobre aquela minha herança, né? Sim. Então, ela, diferentemente da comunhão parcial, onde a minha esposa não teria acesso nenhum a esse patrimônio, na comunhão universal, tem sim, tem participação e, inclusive, se ela vier a falecer, alguma coisa assim, os herdeiros dela serão também herdeiros por via de consequência, né? Desse patrimônio que meu pai e minha mãe construíram, né? Então, trocando em miúdos aqui, vai. Comunhão parcial, tudo aquilo que foi adquirido durante o casamento de forma onerosa pertence a ambos. Comunhão universal, tudo. O que eles receberem, seja anteriormente, durante o casamento, pertencerá a ambos. Por herança, por doação, qualquer situação. forma, né? Ou seja, o patrimônio ele é uno. Exato. E era o regime legal. Era o regime legal. Antigamente era o regime até legal. 77, Até né, 77, Felipe? até dezembro de 77. O regime legal de bens era o da comunhão universal. Bom, meus amigos, então nós falamos aqui da comunhão parcial, da comunhão universal, vamos falar da separação de bens, né? Sim. Que é um regime que tem duas hipóteses, a separação convencional e a separação obrigatória.
Felipe, fala pra gente um pouquinho sobre a separação obrigatória aí. Meu amigo, a separação obrigatória é aquela que você é obrigado a casar pelo regime da separação de bens. Você não tem outra alternativa a não ser casar pelo regime da separação de bens. Você não consegue chegar no cartório e escolher o seu regime, porque, pela lei, você deve casar no regime da separação legal de bens. E quais são as causas que fazem com que você tenha que casar pelo regime da separação legal de bens? Quando há uma inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento, existem as hipóteses lá no Código Civil. Aquele que é maior de 70 anos, ou seja, o cônjuge maior de 70 anos, deve casar no regime da separação legal de bens e de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Basicamente são essas pessoas. Sobre esse ponto aí, por exemplo, eu acho importante a gente entender, né? O casamento é permitido a todos os maiores de 16 anos. Acontece que a pessoa que é maior de 16, ela é considerada menor de idade e precisa da assistência dos pais para poder se casar. Agora, quando um pai ou uma mãe não dá autorização para que essa pessoa se case, ela precisa do suprimento judicial, que é como um juiz substitui o pai ou a mãe na autorização do casamento. Exato. Então, quer dizer, vamos supor, uma pessoa de 17 anos, ela precisa de suprimento judicial para casar porque o pai não concorda, por exemplo, ou a mãe não concorda. Nesse caso, ela vai se casar sob o regime da separação obrigatória. Olha que interessante. Então, no começo da vida e depois dos 70, você também é obrigado a se casar sob esse regime. E aí, no caso das pessoas com mais de 70 anos, o objetivo da lei foi proteger o patrimônio, blindar o patrimônio contra o velho e conhecido golpe do baú. Né? E é o que acontece muito, né? Infelizmente, né? Existem pessoas de má fé que seduzem idosos no sentido de se casar com aquela pessoa para amealhar o patrimônio, para receber aquele patrimônio. Então a lei vai e fala, não, nesse caso aqui tem que ser da separação obrigatória. Certo? É uma proteção mesmo, né, meu amigo? Exato. Então essa foi a separação obrigatória. Vamos falar da separação convencional? Convencional. Nesses casos que o Felipe citou, né, a pessoa não tem opção. Né, mas tem gente que quer efetivamente salvaguardar o seu patrimônio e quer casar pelo regime da separação. Então eles têm a opção de casar por qualquer regime, mas decidem casar pelo regime da separação. Isso acontece muito com pessoas que já têm um patrimônio, de certa forma, né, estabelecido e querem continuar gerindo seu patrimônio ali de forma exclusiva e de forma individual e não fazer a comunicação dos bens adquiridos tanto anteriormente ao casamento como também na constância do casamento. Né? Até a própria administração também dos bens. Até a própria administração, exatamente. Então, é o que a gente chama de separação convencional, ou seja, eu casei pelo regime da separação porque eu quis, eu decidi, eu podia escolher qualquer um, porém escolhi o da separação. Isso é muito comum nos casais em que ambos já têm patrimônio, né? E decidem se unirem em matrimônio, mas cada um quer manter a sua individualidade no sentido, olha, esse apartamento é meu, eu quero poder vender a hora que eu quiser, quero fazer doação para os meus filhos, quero fazer, porque eu já tenho um filho, por exemplo, de um relacionamento anterior, e aí eles estabelecem por convenção, ou seja, por ato de vontade, aquele regime da separação convencional e a partir daí eles têm liberdade de dispor desse patrimônio a todo tempo, né? Ainda no caso de divórcio, né? No caso de divórcio eles também não terão direito ao patrimônio que já pertencia a outro. Então, ele é o regime inverso ao da comunhão universal. Sim. Na comunhão universal tudo é de todo mundo. Sim. Na separação convencional não. Cada um tem o seu. Pois é, eu acho que é importante, né, a gente falar um pouquinho também sobre um regime de bens que é pouco conhecido, mas que é de uma especialidade muito grande, mas que as pessoas quase não falam sobre esse regime, que é a participação final nos aquestos, né? Ele é um regime muito diferente, né? É um nome feio, né? Participação final nos aquestos, né? Mas é um regime que tem crescido assim, a sua utilização, né, pelas pessoas. Por quê? Porque ele é um regime chamado de híbrido. Né? Durante o casamento, funciona como se fosse a separação convencional. Então, durante o casamento, o que é meu, o que é seu é seu. Se eu quiser vender, eu vendo. Se você quiser vender, você vende. Mas, na dissolução desse casamento, passam a vigorar as regras da comunhão parcial de bens, que a gente explicou lá no começo. Então, ele é, durante o casamento, o regime da separação e
ao término do casamento passa a ser comunhão parcial. Tá? Exato. Então, qual é a grande vantagem desse regime de bens? É que ele permite essa livre administração enquanto a união durar. Então, para as pessoas que são muito dinâmicas, que têm muitos empreendimentos, que compram e vendem imóveis com fins lucrativos e tal, ele é um regime muito útil. Mas na hora de se divorciar, não. Aí, pera lá, vamos apurar aqui o que a gente construiu durante esse período em que estivemos casados, e aí cada um vai ter direito a 50% daquilo que foi adquirido onerosamente, né, durante aquela união. É um regime bem interessante. Tem uma particularidade também nesse regime interessante, que é o seguinte: o fato de você administrar, isso é certo, o seu patrimônio, mas o fato de dispor, isso tem que estar vinculado no pacto antinupcial. Tem que estar vinculado. Você, para vender bens no regime da participação final nos aquestos, isso tem que estar autorizado no pacto antinupcial. Olha que interessante. Lembrando também que situada a situação da comunhão parcial, todos os demais dependem de escritura pública de pacto antinupcial. Bem ponderado. Né? Então, ou seja, antes de você habilitar no casamento, antes de você procurar o cartório de registro civil, você deve formalizar uma escritura pública de pacto antenupcial. Para que não fique nenhuma dúvida. Então, se você não fosse casar sob o regime da comunhão parcial e nem da separação obrigatória, você precisará fazer uma escritura pública de pacto antinupcial, que é quem vai regular essa questão patrimonial, né? E para fechar, que eu acho que o assunto já foi bem abordado, a gente tem que falar o seguinte: na união estável você pode estabelecer qualquer desses regimes que a gente explicou aqui hoje. Então, ao fazer uma escritura pública de reconhecimento de união estável, você pode escolher comunhão parcial, comunhão universal, separação ou participação final nos aquestos. Além disso, né, Virgílio, eu acho que é importante a gente falar para quem está nos ouvindo, né, que devem conversar, né, enquanto noivos ou antes de formalizar uma união estável, as pessoas devem conversar sobre o regime de bens que querem adotar, consultar um advogado sobre as consequências da adoção daquele regime, não só na vida patrimonial do casal, mas também por via de consequência na herança, né, de ambos. E devem consultar o advogado para ter uma orientação jurídica sobre esse ponto, né, para que não tenham problemas judiciais no momento de um divórcio ou de um falecimento de um dos cônjuges, enfim, evitar um problema futuro, né? Isso é muito importante. A adoção do regime de bens é extremamente importante na vida de um casal, né? Perfeito. Meus amigos, eu acho que é isso, né? O assunto foi bem abordado. Obviamente que surgirão dúvidas, então mandem para a gente as dúvidas que vocês tiverem. O nosso canal tem essa prerrogativa, tem essa função, que é de esclarecer com uma linguagem mais simples possível, mais acessível, as questões jurídicas mais importantes, porque o direito é muito importante na vida de todos, né? Então a gente tem essa missão. Bom, esse é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. Siga a gente nas redes sociais, fique por dentro.